Quando a gente fala dos tipos de fluido, começa uma bagunça na cabeça da gente, porque tem vários fluidos que a gente tem acesso. Cada um faz de um jeito. A gente tentou organizar para vocês a composição desses fluidos, para vocês entenderem a lógica por trás disso e não aceitarem de maneira tão dogmática o que os guidelines falam, e às vezes tem guideline de trauma, guideline de terapia intensiva, de emergência. A cada trimestre, mais ou menos, sai um paper novo sobre reposição hidroeletrolítica ou sobre infusões de cristalóides, né? Então a gente tem que tomar isso com muito cuidado e entender o racional para poder usar essa evidência de maneira mais consistente. Olha para a coluna da esquerda, pessoal. A gente começa com glicose a 5%, NaCl 0,45%, Ringer lactato, plasma light, que tem um asterisco, vocês vão entender por quê, Ringer simples, soro fisiológico, NaCl a 3% e bicarbonato de sódio 8,4%. Bem, vocês estão vendo que a gente tentou colocar, de um modo geral, do menos concentrado em nível de sódio para o mais concentrado. Uma coisa é a solução ser concentrada por todos os seus solutos. Outra coisa é a gente falar do sódio. Por isso que na segunda coluna a gente está falando de concentração da solução. Você vê que a glicose a 5% tem 278 de concentração. Mas ela não tem sódio nenhum, porque a solução só tem glicose. E uma coisa importante sobre isso é que a glicose a 5%, 10%, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem 5 gramas, 5%, 5 gramas em 100. 10%, quer dizer que tem 10 gramas em 100 ml de solução. Então, se eu tiver, por exemplo, 50 ml de uma solução a 5%, eu vou ter 2,5 gramas de glicose naqueles 50 ml. Pessoal, o NaCl tem 154 de concentração, o Ringer lactato tem 275, o plasma light 294, o Ringer simples 310, e aí vai subindo, né? O soro fisiológico empatado com o Ringer simples, o NaCl 1026 e o bicarbonato 2000, tá? A nossa concentração do sangue, ela gira em torno de 290, então o plasma light seria ali o mais adequado nesse sentido. Quando a gente passa para a terceira coluna, que é a concentração de sódio e apenas de sódio, a gente vê que o glicosado não tem nada, que o NaCl 0,45 tem 77, o Ringer lactato 130, o plasma light 140, e mais uma vez, se a gente lembrar que a concentração de sódio do nosso corpo é de 135 a 145, o plasma light é, mais uma vez, o único mais fisiológico. Bacana. O Ringer simples está quase lá, mas ele está um pouquinho para cima, então ele está te puxando, teoricamente, na prática, bem lentamente para hipernatremia, e o fisiológico te puxa rápido, né? Porque ele tem 154, ele tem muito mais, quase que 10 a mais do limite superior da normalidade. O NaCl a 3% não é chamado de salgadão à toa, né? Tem 513. E o bicarbonato de sódio é o que mais tem, porque ele não tem só sódio, por isso que ele é um salgadão, mas ele tem bicarbonato, e nesse conjunto de coisas dentro do carbonato de sódio, ele acaba que tem até mais sódio do que o NaCl a 3%. Bem, isso para vocês verem na quarta coluna, que o cloro ele anda descolado do sódio. A gente está sempre pensando em NaCl, mas esse cloro pode estar unido a outras coisas. E é por isso que nem sempre o número do cloro vai bater com o do sódio. Então, por exemplo, NaCl a 0,45 bate. O soro fisiológico a 0,9 bate. A 3% bate. Mas o lactato, o plasma light, o Ringer simples não vai bater. Porque tem outros ânions também ligados, ou melhor dizendo, outros cátions também ligados com esse cloro, tá? Bacana. Sobre o potássio, apenas 3 soluções vão repor esse potássio para vocês. O Ringer lactato, o plasma light e o Ringer simples. Se a gente lembrar que o nosso potássio sérico vai de 3,5 a 4,5 na maioria das literaturas, algumas chegam a falar de 5, 5,1, todos esses vão estar na faixa da normalidade grosseiramente. O cálcio, apenas 2 vão ter, o Ringer lactato e o Ringer simples, mas a gente não costuma, vocês sabem disso, utilizar essas soluções para repor cálcio. E isso na prática não se faz. Então é bacana a gente dar para você essa noção de que a teoria está super certinha, mas não se deve pensar nessas soluções para repor cálcio. O lactato é uma solução tampão. Ela só vai estar presente como lactato no Ringer lactato. Mas tem alguma outra solução dessa aí, pessoal, que tem tampão, que vai te ajudar a manejar o pH de maneira correta? Tem.
E é por isso que tem um Plasma Light ali com asterisco. A gente vai ter o gliconato e o acetato, que são essa observação em branco aí no finalzinho da tabela, tá? Além disso, o Plasma Light ainda tem magnésio, que vocês sabem que é um íon importante pra gente. Então, se a gente fosse escolher grosseiramente num hospital que te oferece tudo, o mais fisiológico seria, sem sombra de dúvidas, o Plasma Light. Se a gente fosse resumir essa tabela anterior para vocês, como seria o racional? Eu não estou falando aqui de reposição de eletrólitos, porque a gente ainda vai falar disso. Mas percebe que num paciente com potássio baixo, se você tivesse que escolher uma solução, você não escolheria nem glicose, nem glicosados, nem muito menos soro fisiológico? Então, no hospital com mais recurso, poxa, pega o mais fisiológico, a Plasma Light, ótimo. Mas se você não está num hospital desse tipo, o que você vai ter que fazer? Escolher entre as opções. Então, as opções que vocês vão ter para escolher vão ser o Ringer, o soro fisiológico, o Ringer lactato. O Ringer lactato e o Ringer, eles têm potássio. Isso é bom. Então, num paciente com pouco potássio, é só botar o Ringer, escolher o Ringer. Mas imagina que ele está com pouco potássio e ele está tendendo a ter uma alteração do pH. O lactato pode te ajudar nesse sentido. Então, esse é um outro dado. Agora imagina, troca o exemplo, que vocês estão num paciente com um sódio mais para alto. Vocês vão escolher um Ringer lactato. O Ringer simples já não serve tanto, tá? Agora, vamos supor que vocês estão com um paciente com sódio baixo. Aí, sem sombra de dúvidas, a melhor opção seria o soro fisiológico. Então, esse é o racional em que vocês escolhem. Então, resumindo, os Ringers vão ter mais potássio, o fisiológico mais sódio, e a concentração vai ser sempre maior deles de um modo geral. O Ringer lactato, vai ter pouco sódio e vai ter potássio, como a gente já conversou. E o Plasma Light seria o ideal. Agora, pensa sobre o ponto de vista do pH. Olha o Plasma Light, 7,4 de pH. Esse seria o mais fisiológico. Mais uma vez, não só pela concentração, mas também pelo pH. Ringer lactato, o segundo mais fisiológico, com 6,7. Lembra que ele tem um lactato, que é um tampão? E os outros que não têm tampão, quanto que é o pH deles? 5,7. Pessoal, só para ter uma ideia, a nossa urina, ela varia de pH de maneira muito ampla, mas de um modo geral, ela fica ali mais na casa de 4,5, 5, 5,5, basicamente o mesmo pH que você está dando, você está infundindo o Ringer e o soro fisiológico. Interessante, né? Então, se você tiver que optar num paciente acidótico, mais uma vez, com recurso Plasma Light, num paciente num hospital sem recurso, o Ringer lactato. Pessoal, quando se fala de necessidade de hidratação básica, diária, não estou falando de reposição agressiva, a gente tem aquele número mágico, né, que são 2 litros por dia em um adulto médio. Mas nas referências, isso muda um pouquinho. A gente tem livros ou bibliografias, né, que falam de 20 ml por quilo, de 30, de 35. Se a gente for escolher, e aí é por isso que cada um faz de um jeito, se eu tivesse que opinar para vocês, até por conta de um racional, para e pensa. 20 ml por quilo num adulto de 70 quilos vai dar 1.400 por dia. Está muito distante daquele alvo, daquele número mágico, melhor dizendo, né? Que é uma coisa meio que cultural de 2 litros. Já se eu uso 30 ml por quilo, vai dar 2,100. Então, se eu tivesse que falar entre os números da literatura, eu recomendaria a vocês que no basal, nos adultos que vocês prescrevem, usassem esse númerozinho de 30 ml por quilo. Mas é óbvio que a gente vai usar isso como um norte, porque se o paciente está mais congesto, você pode hidratar ele com uma hidratação basal mais baixa. Se o paciente está mais sequinho, você pode hidratar ele com 2,5 litros, com 3 litros, porque ele está para trás de volume. Então, isso aqui é só para começar a pisar na lama, porque na prática a gente sabe que o terreno é ainda mais lamacento.